queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho e você está comigo no nosso estudo paralelo número 11, Como Deus Fala e Como Ouvi-lo, parte 2. Mas antes de nós entrarmos no assunto do vídeo de hoje, eu quero repetir a informação que eu passei no nosso quadro da série Doutrina Nível 1, que é o seguinte: quando eu perceber que o assunto abordado no vídeo está ficando muito extenso e que ele vai ultrapassar o marco de 1 hora de duração, eu estarei dividindo esse assunto em 2 vídeos menores e estarei postando no mesmo dia para facilitar a sua visualização, ok? Para não ocorrer o que aconteceu quando eu estava falando a respeito de fé e autoridade, que foi um vídeo que durou 1 hora e 35, né? E como eu falei com vocês, hoje nós iremos estar passando dicas, informações de como você vai conseguir identificar melhor cada um dos meios de comunicação de Deus, certo? Mas relembrando aquilo que eu falei no vídeo passado, querido, é a intimidade com Deus que vai fazer a sua vida mais fácil e a sua relação com Ele melhor. O que eu vou te dar são parâmetros, pontos para você observar, principalmente você que está começando a desenvolver seus sentidos espirituais agora, que está começando a buscar Deus agora. Então, eu vou te dar algumas informações para você entender tanto a dinâmica do meio de comunicação, os ruídos da comunicação, o que pode atrapalhar, corromper ou bloquear esse meio de comunicação, como outras informações para você perceber a diferença entre um e outro, ok? Entre a voz audível, o que você pode esperar no testemunho interior, o que você pode esperar na voz audível, eu também vou passar essas informações, certinho? Então, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Vamos lá. Vamos ao texto, né? Esse é um padrão nosso aqui, um padrão meu. Salmo 16, versículo 7, diz assim: Bendigo a Javé que me aconselha e mesmo à noite interiormente me instrui. Vamos à comunicação e os meios, entendendo a dinâmica dos meios de comunicação divino. Vamos a primeiro meio de comunicação no modo direto, que é a consciência e o testemunho interior. E o que eu quero que você entenda a respeito da consciência e do testemunho interior? Vamos lá. Ser um sinal de aviso ou respaldo é a principal característica destes canais de comunicação. Por meio deles, somos informados se limites estão sendo ultrapassados ou se nossas ações estão respaldadas pela justiça. Em via de regra, estes canais são os primeiros a serem utilizados por Deus para nos apontar a direção certa ou nos avisar de uma decisão errada. Entretanto, é importante informar 4 coisas sobre eles. Primeiro, nem sempre as impressões são acompanhadas de sentimentos. Para possuir um sentimento correspondente, geralmente costuma ser um sinal repetitivo que foi emitido mais de uma vez. Então, queridos, o que você tem que entender a respeito da consciência e o testemunho interior, né? Como a gente disse no vídeo passado, a consciência é uma justiça que foi aprendida culturalmente, certo? Então, ela é um resíduo do seu DNA espiritual, é um resíduo da justiça que havia no homem lá na época de Adão e depois foi transferido para Noé e assim para toda a humanidade por meio dos descendentes de Noé. E também as partes da justiça que estão entranhadas na cultura humana, certo? Isso é o que gera a sua consciência, como algo que você aprendeu. Enquanto testemunho interior é algo que você está aprendendo agora, é um canal ativo, é um canal direto. É aquela diferença que eu falei no vídeo passado entre você ter aula com um professor e você se lembrar de algo que você leu ou de um livro que você achou. É a diferença entre os dois. Mas a verdade é que os dois se processam de forma muito parecida. Vêm de locais diferentes no seu espírito, mas se processam de forma muito parecida, que é o quê? Eles têm por objetivo emitir um sinal, um eco, uma impressão. Quando eles estão ativados, você está fazendo algo ou falando algo e de repente você sente um puxão ou uma impressão
de que aquilo ali está certo ou de que aquilo ali está errado, de que você deveria parar para refletir melhor. E geralmente as pessoas acabam ignorando esse sinal, esse eco, esse sentimento de puxar, essa impressão, esse deslocamento. De repente parece assim que alguém fez uma sacudida em você, então deu uma deslocada aqui, porque ela não sentiu nada na hora que ela teve esse momento, porque ela não teve nenhuma emoção correspondente. Mas eu quero te dizer que, em via de regra, você não vai sentir nada. Por quê? Eu vou ensinar isso para vocês e eu ainda estou vendo se vai ser na série Doutrina, eu ainda estou vendo se vai ser no estudo paralelo, porque vai ter um momento em que o estudo paralelo vai apoiar a série Doutrina, principalmente quando a gente estiver falando sobre a restauração integral, certo? Então, eu não sei exatamente em qual desses dois quadros vai estar essa informação, mas você vai aprender conosco a respeito de como tem a dinâmica do espírito, da alma e do corpo. Mas eu vou adiantar uma parte para você agora. O espírito, ele pode ser interpretado assim, ou simplificado mesmo, como a sua mente, de maneira tipo assim, tanto que a mente é uma analogia para o espírito, assim como o coração é uma analogia para a alma nas escrituras. Mas é uma forma até muito simplificada para entender tudo o que o espírito é, porque o espírito é você. Mas podemos entender como a mente, como a sua consciência, ou como o seu cérebro espiritual. Toda a primeira informação que você recebe no espírito, ela vem para a sua mente, para depois ser processada e armazenada ou rejeitada pelo seu coração. E o processamento das informações, o armazenamento das informações, é que gera o sentimento. E o que eu quero dizer com isso? Que de primeiro momento, quando você tem uma informação, você não tem sentimento nenhum sobre ela. É só depois, quando você para refletir sobre isso, é que o sentimento surge, porque ao parar para refletir, ao parar para meditar, a sua alma começa a processar essa informação. E aí ela vai gerar um sentimento correspondente à conclusão que você chegou. Então, muitas vezes as pessoas têm tendência a ignorar a consciência ou o testemunho interior porque elas sentiram o puxão, sentiram uma impressão, mas como não tinha sentimento nenhum, como ela não ficou com raiva, triste, com medo, ou qualquer outro tipo de emoção, ou ela gostou ou ela desgostou, então ela acha que aquilo ali não pode ser considerado uma consciência e não pode ser considerado um testemunho interior. Mas não, geralmente, para vir seguido de um sentimento, quer dizer que aquilo ali é a segunda vez, ou a terceira, ou a quarta vez que você está escutando aquilo, que você sentiu essa impressão, que você sentiu esse forte puxar, certo? E aí, por ser um processo repetitivo, a sua alma teve tempo de processar a informação. Então, quando você percebe aquele eco dentro de você, aquele apito dentro de você, ou dê o nome que você quiser, aí vem o sentimento, porque a primeira vez que veio, você não sentiu nada, depois a sua alma processou o sinal, traduziu o sinal para você, então você tem o sentimento correspondente. Mas só nesses casos, quando é um ambiente repetitivo que pode ter um sentimento correspondente, uma pessoa de alta sensibilidade espiritual, geralmente, ela já tem o sentimento correspondente. E o que é alta sensibilidade espiritual? Uma pessoa fresca? Não. É uma pessoa treinada e exercitada nos sentidos espirituais. Então, ela está tão sintonizada com os sentidos espirituais dela que ela pode já assim que receber o sinal, já processar a informação e já ter um sentimento correspondente. Processa mais rápido depois de prática e treino, certo? Mas, em via de regra, para quem está começando, a tendência é que primeiro você vai perceber o sinal e depois você vai sentir algo a respeito dele. Belezinha? Vamos continuar aqui? Segunda coisa, as impressões podem ser fortes, leves, únicas ou constantes.
O foco vai determinar a intensidade do sinal, assim como a urgência vai determinar a constância dele. Então, isso significa que se você é uma pessoa destreinada, você pode ter apenas um eco bem leve assim e ignorar, é um sinal fraco. Se quanto eu costumo dizer assim, ó, quanto mais distante de Deus a pessoa está, mais fraco será o sinal por meio do testemunho interior e da consciência. Quanto mais próximo de Deus a pessoa está, mais forte será esse sinal. E também, quanto menos distraída a pessoa estiver, mais rápido ela vai perceber ou mais forte será este sinal emitido dentro dela, porque consciência e testemunho interior são como, você pode interpretar como sinais, certo? E também, quanto mais distraída ela estiver, menos será a intensidade do sinal. E a outra coisa pode ser um evento único e pode ser uma impressão constante, sabe? Aquele negócio de você faz dias que você está tendo o mesmo sentimento, a mesma impressão, faz dias que você está tudo. E por que você está sentindo essa constância que você deveria estar buscando a Deus sobre determinada coisa, ou você deveria estar lá procurando fulano para falar alguma coisa com ele, ou para ouvir alguma coisa dele? Por que tá essa ideia fixa, essa impressão, esse puxar, esse apito, esse deslocamento que não passa? Porque o assunto que a consciência ou o testemunho interior estão apontando para você ir, ele tem uma urgência perto de demais assuntos. Então, se for uma coisa pouco urgente, você vai ouvir uma vez, depois vai dar uma parada, e depois daqui a alguns dias você vai perceber de novo e vai dar uma pausa, porque não é tão urgente assim. Mas quanto maior urgência for aquilo que Deus quer falar com você, mais constante será o eco dentro do seu espírito. E eu quero que você entenda isso. É sempre um eco, um sinal, uma impressão, um sentimento de puxar, um deslocamento, mas é a forma como Deus está chamando a tua atenção. Imagina assim que você está andando na rua e aí tem um conhecido seu e de repente ele, ei, fulano! E ele, oh, oh! Mais ou menos isso aí, para chamar a sua atenção, certo? Então, sempre interprete que consciência e testemunho interior é Deus te chamando a atenção para dizer, ok, continue, você está certo no que você está falando, você está certo no que você está fazendo e para agora. Você está ultrapassando o limite. Pare agora. Não é para fazer dessa forma. Pare agora. Ok? Então, a urgência ou o foco, se você estiver muito distraído ou muito longe de Deus, vai determinar tanto a intensidade do sinal quanto a constância dele. Belezinha? Vamos lá dar continuidade aqui. Vamos à terceira coisa. O objetivo deles é revelar um parâmetro de certo ou errado em nossos pensamentos, sentimentos ou ações, mas não servem para nos detalhar a justiça. São como bússolas que nos apontam o caminho, mas não informam detalhes sobre ele. E isso é importante que você entenda. Você não vai ter todas as informações que você precisa por meio da consciência e do testemunho interior. Eles vão te apontar o caminho, mas eles não vão detalhar o caminho. Então, geralmente, quando você tem, como é que se diz? Quando você pega um texto das escrituras, porque o testemunho interior rola muito quando você está lendo uma passagem das escrituras que se encaixa com aquilo que Deus quer falar com você, você até percebe, até sente, né? Que aquilo ali tem a ver com aquela situação que você está passando e que se encaixa perfeitamente com aquilo que você está buscando a Deus ou que Deus quer falar com você. Você sente que tem alguma coisa a ver com você, mas você não tem maiores informações sobre isso. E aí é um dos perigos que ocorre. A pessoa, principalmente quando é um texto das escrituras, a pessoa ela percebe que aquele texto que saltou aos olhos é para ela, mas como ela não sabe que o objetivo do testemunho interior é só dizer assim, ó, busque maiores informações sobre isso, ela começa a criar a
própria interpretação dela do texto, o que acaba ela desviando daquilo que Deus queria dizer. Isso é uma coisa muito comum, né? Então, de repente, ela vê um texto que diz assim, eu tive uma experiência assim com uma discípula nossa, que ela lê um texto sobre que o justo morre, o justo perece, uma série de situação. E ela, né, compartilhou comigo que na hora ela entendeu que aquele texto que ela estava lendo tinha a ver com ela. Mas o que que aconteceu? Ela começou e ela tomou até uma decisão sábia, que tem algumas pessoas que não fazem. Ela começou a questionar a Deus. Por quê? Porque ela começou a interpretar o justo morre, o justo perece, como se Deus estivesse dizendo para ela que o tempo de vida dela estava acabando na Terra e que ela iria falecer. Só que aí ela começou a perguntar: Deus, é isso mesmo que eu estou entendendo? Que eu vou morrer porque o justo morre, o justo perece e as pessoas não se importam com isso? Então, isso que eu quero te passar. O testemunho interior e a consciência, eles vão te dizer, ó, esse texto aqui tem a ver com você, mas eles não vão informar com riqueza de detalhes o que de fato ele tem a ver com você. Você vai ter que continuar buscando ao Senhor para ter maiores informações a respeito do caminho. Eles vão te apontar o caminho, ou eles vão te avisar do limite que você está ultrapassando, tipo, às vezes você falou, deu um conselho para uma pessoa e você sentiu que aquilo ali estava errado, que você disse, mas você não sabe exatamente qual das palavras que você disse, ou qual o sentido das palavras que você deu, que está errado. Você só sente que aquele conselho ali que você deu para a pessoa está incorreto. Então você tem que parar e chegar e dizer para a pessoa assim, ó, fulano, eu estou sentindo no meu espírito que eu te passei alguma informação errada. Seja franco e sincero, ok? Então, o seguinte, eu vou buscar a Deus para entender o que disso tudo que eu te falei que está errado. E depois eu irei corrigir com você. Porque muitas vezes a pessoa começa aconselhando outra na carne, mesmo com as melhores das boas intenções dela. Ela não está focada naquilo que Deus está dizendo. Então pode ocorrer de ela pegar e expressar uma opinião que não tem nada a ver com a justiça e Deus chegar assim, ó, não era para tu ter dito isso. E ó, que falou errado, mas ela não saber exatamente aonde ela errou. Por quê? Porque eles apontam um caminho, mas não dá maiores detalhes. Você tem que continuar buscando ao Senhor para entender o certo ou o errado daquela situação ali. Belezinha? Vamos dar a última informação sobre a consciência e o testemunho interior que eu quero passar para vocês é que sempre há uma emissão de sinal divino. A ausência de sinal divino não é sinal de concordância divina, mas de cauterização provocada pela iniquidade. Então, geralmente, a pessoa tem uma impressão de que se ela não está percebendo nenhum sinal de Deus, nem de certo, nem de errado, então é porque Deus está respaldando tudo o que ela está fazendo. Mas, querido, isso não é verdade. Novas ações, novos sinais para o seu pai, para o seu rei, para a família real não te emitir sinal nenhum do que você está fazendo, só dentro de dois contextos. Primeiro, você já tinha sido informado anteriormente que aquilo ali era um princípio da justiça. Ou segundo, você já tinha informado anteriormente que aquilo ali era um princípio da iniquidade, certo? Mas mesmo assim, no princípio da iniquidade, você ainda fica recebendo sinais para você se arrepender, ok? E o outro contexto, que é aquilo que eu falei. Você não, a sua mente já está cauterizada pela iniquidade e Deus não vai perder tempo em falar com uma pessoa que não vai ouvi-lo. Então, para quê? Para que perder tempo com você? Então, você fica a vida inteira no silêncio. Você não escuta a voz de Deus em nenhum dos seus meios de comunicação. Então, não fique achando que porque você não está percebendo nenhum sinal de Deus, é porque Deus está concordando tudo com você. A não ser que seja um princípio da justiça que você já saiba, com certeza é a cauterização da sua consciência ou do seu testemunho interior por conta da sua iniquidade. Então, a sua mente, a sua consciência está bloqueada e o seu coração, o seu testemunho interior está bloqueado por causa da sua iniquidade.
certo? Então, por quê? Porque a ausência de sinal divino não caracteriza a concordância divina, pelo contrário, caracteriza a ausência de Deus. Porque, como nós lemos lá em Salmos, Deus, ele não se cala. Quando ele se cala, é porque ele não se importa. E a referência está aparecendo para você aqui, ok? Agora vamos falar sobre outros perigos e ruídos que podem atrapalhar a sua consciência ou o seu testemunho interior. Quando Deus fala, emite um sinal na sua mente ou quando Deus emite um sinal no seu coração. Belezinha? Vamos lá. Vamos aos textos primeiro. Ezequiel 14, 3, 4 diz assim: Criatura humana, esses homens puseram ídolos em seus corações. Eles colocam diante de si o obstáculo que os fará pecar. E você acha que eu vou permitir que eles me consultem? Pelo contrário, diga a eles: assim diz o Senhor Javé: qualquer israelita que põe seus ídolos no próprio coração, que coloca diante de si o obstáculo que o fará pecar, e em seguida vai ao profeta, eu mesmo Javé, eu lhe darei a resposta. Quando ele vier, eu lhe responderei de acordo com a multidão dos seus ídolos. O próximo texto, 1 Samuel 15, 23, diz assim: a rebelião é um pecado de feitiçaria, e a obstinação ou teimosia é um crime de idolatria. Você rejeita a palavra de Javé, por isso ele rejeita você como rei. Outro texto, Salmo 73, 21, 22, diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. E o último texto, Isaías 30, 15, 16. Pois assim diz o Senhor Javé, o Santo de Israel: na conversão e na calma está a salvação de vocês. E a força de vocês consiste em confiar e ficar tranquilos. Mas vocês não quiseram e até chegaram a dizer: não, vamos fugir a cavalo. Pois então fujam, nós montamos cavalos ligeiros, pois seus perseguidores serão mais velozes. Então, quais são os perigos e os ruídos de todos os meios de comunicação? Mas aqui eu vou começar falando dentro do ambiente de testemunho interior e consciência. Vamos lá? Primeiro, idolatria. A gente leu ali em Ezequiel 14. A idolatria é a exaltação ou a divinização da ideia humana. E se você acompanha nossos quadros, a doutrina, eu expliquei isso muito bem lá no primeiro arco, né, o reino de Deus e a justiça, quando eu falo ao ingrediente secreto da religião, que é a idolatria. Outra forma de compreendê-la é por meio da arrogância ou soberba. Então, o que é a idolatria? A exaltação ou divinização, quando você trata a sua forma de pensar, sentir e saber no mesmo nível que a justiça. Então, tecnicamente, você está divinizando a sua ideia, ok? Você está exaltando ela, né? Exaltar, tecnicamente, é você colocar o que você pensa acima daquilo que Deus pensa. E isso você pode interpretar também como arrogância ou soberba. A idolatria é como um vírus no computador, que sempre condiciona a consciência ou o coração, né? A dar sempre a resposta que se quer ouvir. Porque como nós lemos ali em Ezequiel 14, que Deus falou assim, ó, se você tem um ídolo no seu coração, né? Ou seja, você tem padrões de pensamentos e sentimentos que não tem nada a ver com a verdade, mas para você é a sua verdade, mesmo quando você vai consultar um profeta legítimo de Deus, Deus vai te responder de acordo com a multidão que está nos seus ídolos. Para quê? Para que você seja envergonhado e, por meio do envergonhamento, você venha se arrepender. A gente tem esse texto muito bem lá em 1 Reis, quando está acontecendo uma situação, quando Acabe chama o rei de Judá, e a referência está aparecendo aqui para você, eu acho que foi Josafá, né? E para eles entrarem em aliança para se jogarem contra a Síria, para derrotarem a Síria. Então, Acabe chama o rei Josafá para eles entrarem num acordo para atacarem a Síria.
E aí Josafá pergunta aqui, não tem nenhum profeta do Senhor para a gente possa consultar para saber se a gente vai ter êxito ou não da batalha? E aí, de repente, vieram todos os profetas de Baal, 400 e poucos profetas, dizendo: vai, Acabe, você vai conseguir, você vai ter êxito, você vai isso, você vai aquilo. Só que Josafá era de Judá e Josafá automaticamente não confiava muito nos profetas de Baal e chegou assim: não tem nenhum profeta do Senhor aqui? Aí Acabe, sobrou um, tem um cara que ele fica me incomodando. Ele nunca fala uma coisa boa para mim, ele sempre fala uma coisa ruim. Mas aí Josafá disse assim: então manda chamar esse rapaz. Aí ele foi mandado chamar. Chegando lá, o enviado que veio trazer o Micaías, acho que é o nome desse profeta, disse assim: ó, todos os profetas estão falando que Acabe vai ganhar essa batalha. Então, para não ocorrer de ferrar para o teu lado, então você também diz que ele vai vencer, tá? Aí o profeta diz assim: eu vou responder de acordo, preste bem atenção, de acordo com o que Javé me determinar a responder. E aí, quando chegou lá, perguntaram, fizeram a mesma pergunta para ele que tinham feito para os outros profetas. E aí, qual é a resposta? Aí ele chegou assim: a resposta é o seguinte: você pode ir que você vai ganhar. Aí Acabe achou tão estranho, porque o cara nunca fala uma coisa boa para ele, de repente ele desconfiou e disse assim: ó, eu não disse para você que você tem a obrigação de me responder só a verdade quando eu te perguntar? Aí ele assim, então, eu vi o Senhor com o seu exército assentado no seu trono e o conselho divino estava um pouco à direita de Deus e um pouco à esquerda dele. E eles começaram a conversar sobre você, perguntando, então, quem vai, como iremos humilhar e derrotar e fazer perecer Acabe na guerra de Ramote e Gileade. Aí cada um dava uma opinião, aí de repente chegou um anjo ou um espírito ou qualquer outra pessoa e disse assim: eu já sei como a gente pode enganar Acabe. Eu vou lá e vou ser um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Então, tecnicamente, deixa eu continuar a história, né? E aí o profeta disse assim: então esses caras todos aí, eles estão enganando você. Porque na realidade o objetivo de Deus é que quando você chegue lá em Ramote Gileade, você seja derrotado e você seja morto lá, porque o tempo de misericórdia para que você se arrependa acabou. Então, o que que você percebe nessa situação? Que quando uma pessoa é idólatra, e nós sabemos que Acabe é idólatra, e mesmo quando ele vai consultar um profeta do Senhor, ele pode receber a resposta que ele quer ouvir para que ele seja punido, para que ele seja envergonhado. E é isso que Ezequiel fala. Se você, israelita, tiver um ídolo no seu coração, eu, o Senhor, vou te responder de acordo com a multidão dos seus ídolos. Então, a idolatria, querido, ela pode atrapalhar a sua consciência, o seu testemunho interior. Você pode ter falsas impressões do que Deus está querendo dizer para você. Se você tem a tendência de colocar a sua forma de pensar e a sua forma de sentir acima da justiça, se você se achar tão no mesmo nível de autoridade, maturidade, experiência que o Criador, você pode receber sinais, falsos sinais de confirmação e respaldo no seu coração ou na sua mente. Você pode receber falsas impressões. E o objetivo disso é para que você seja envergonhado e venha se arrepender. E se tiver acabado o seu tempo de misericórdia para você se arrepender dos seus pecados, que você seja morto por esse processo. Então, isso precisa ser bem entendido aqui. A idolatria, a soberba, a arrogância, ela pode te fazer cair, porque você sabe que a soberba precede a ruína. Entende? Então, uma pessoa que tem a tendência de achar que sabe mais do que Deus, de achar que aquilo que está no coração dela, aquilo que está na mente dela é mais importante que a verdade, ou é a mais verdade do que a própria verdade, ela tem tendência a receber falsos sinais e falsas impressões, ok? Então, sondar o coração é sempre importante. Vamos dar continuidade aqui em outros perigos e ruídos da comunicação.
Rebelião, a gente leu isso em 1 Samuel 15, 23, que diz assim: é a recusa. O que é uma rebelião? É a recusa em obedecer uma autoridade legítima, legítima, não é uma autoridade ilegítima, né? Não é aquele cara que você votou somente, é uma autoridade legítima, certo? Por causa do orgulho. O rebelde é alguém que não obedece ninguém e nem escuta conselhos, pois acredita que possui uma autoridade legítima. A rebelião cauteriza a consciência e o coração, bloqueando estes meios de comunicação. Então, é a rebelião, querido. Deixa eu te explicar algo assim. A rebelião, ou a teimosia, a teimosia é filho da rebelião, vamos botar assim, é sempre contra uma autoridade legítima. Você não é rebelde contra uma falsa autoridade. Uma falsa autoridade, você está ali como instrumento de Deus para ela ser desmascarada. Mas uma autoridade legítima, ou seja, uma autoridade instituída pelo verdadeiro Deus, né? Nem sempre uma autoridade legítima foi instituída pelas pessoas, certo? Porque a tendência é que os iníquos escolham seus próprios líderes, porque assim eles podem ter respaldo para manter sua iniquidade, certo? Então, geralmente, liderança imparciais elas são escolhidas por Deus. Essa é a via de regra, mas pode acontecer de um ambiente de homens justos eles também reconhecer uma autoridade legítima. Então, uma autoridade legítima é uma autoridade superior. E superior significa, não é a autoridade que você votou. A autoridade superior é aquela que é instituída pelo verdadeiro superior, o soberano de toda a terra, certo? Então, a teimosia e a rebelião, ela sempre é uma oposição a essa autoridade, fundamentada no orgulho. Tecnicamente, uma pessoa rebelde, ela acha que ela tem a mesma autoridade que você para falar determinadas coisas. E ela não tem. A gente falou um pouquinho que a autoridade é importante até na intercessão, porque tem coisas que você não vai conseguir ter êxito na sua intercessão porque não está na sua alçada de autoridade. Então, você percebe isso muito bem do filho, né? Às vezes um filho ou um discípulo, você dá uma instrução para ele e ele acha que ele não precisa seguir o que você diz, ele nem procura buscar o Senhor para ter confirmação do que você disse. Ele só rejeita o que você falou, porque na cabeça dele, o seu nível de aliança e relacionamento com Deus é o mesmo nível que o dele, às vezes não é. Você, ó, aquela situação que ele passou, você já passou, já venceu, já colocou, você tem autoridade para ministrar na vida dele, porque você veio antes dele. Você já passou por coisas anteriores a ele, mas na cabeça dele, né, minha vida, minhas regras, não, minha vida, a justiça é minha regra, não. Minha vida, minhas regras, ele olha para você e diz assim, ó, você é igual a mim em tudo. E não é, querido. Eu sou igual às pessoas no conceito de que eu sou um ser humano, um espírito em carne, e etc e tal. Mas a verdade é que níveis de autoridade são diferentes e a experiência na justiça confere mais autoridade do que a experiência na injustiça. Você pode ser discípulo de um cara que tem a mesma idade física que você, mas o fato de ele caminhar mais tempo na justiça faz com que ele seja o seu adulto, faz com que ele seja o seu líder, porque o fato de você ter o mesmo ano, a mesma idade física que a dele, não confere a você a mesma maturidade espiritual que a dele. E você precisa aceitar isso, que os seus anos de iniquidade não têm o mesmo peso e valor em Sião que os seus anos de justiça. Uma pessoa que tem 2 anos de justiça, ela tem mais autoridade espiritual que um cara que tem 60 anos na iniquidade. E isso é muito claro, a gente vê isso muito claramente no livro de Jó, quando Jó estava passando por uma situação aonde vieram 4 pessoas ministrar na vida dele, né? Eliú, Elifaz, Bildade e Zofar. E aí Zofar, Elifaz e Bildade ficaram lá, eles eram mais antigos, né, mais velhos, eles ficaram ministrando na vida de Jó e não teve êxito nenhum. De repente se levanta um jovem chamado Eliú e ele abre a boca a partir do versículo 34 do livro de Jó.
E ele abre a boca e ele começa a ministrar a justiça na vida de Jó. E é muito interessante no livro de Jó que é assim, ó, enquanto Jó, ele faz Eliú, Eliú não, ele faz Bildade e Zofar, estão falando, Deus está no mais absoluto silêncio. Mas assim que Eliú termina de falar, você percebe no versículo 38, no capítulo 38, assim, ó, e depois dessas coisas, Deus fala com Jó. Por quê? Porque a revelação de Deus só ocorre depois da manifestação da verdade e da justiça. E uma pessoa que caminha na justiça, ela tem mais autoridade do que aquele que está caminhando na iniquidade, independente se ele é um jovenzinho de 17 anos, se ele é um senhor de 38 anos, não importa. Só que o rebelde, ele sempre vai se opor a uma autoridade legítima, porque ele acha que a autoridade dele tem o mesmo nível que aquela pessoa que ele está se opondo, então ele não vai seguir conselhos, ele não vai ouvir ninguém. E aí, o que, que acontece? Uma pessoa rebelde, ela bloqueia e cauteriza sua mente, o que geralmente gera a ausência de sinais divinos. Ela pode até receber sinais de espíritos enganadores, porque geralmente a teimosia com o pecado de idolatria. A gente leu isso em 1 Samuel. Mas Deus não vai falar nada com ela. Por quê? Porque ela se opõe a uma autoridade. Então, se você se opõe à autoridade delegada de Deus, automaticamente você também está se opondo à autoridade direta de Deus, certo? A rebelião também atrapalha, é um ruído na comunicação em todos os canais de comunicação de Deus, tá? Mas eu estou começando pela consciência e testemunho interior. Vamos dar continuidade aqui. Amargura. Amargura, como a gente leu ali em Salmo 73, né? Quando o coração fica amargurado e você fica agitado, você age como uma pessoa irracional, você se torna bruta, embrutecida e ignorante. Amargura é um comportamento resultante da soma de frustração, mágoa, dor, ceticismo, né, ou incredulidade, ira e orgulho. O amargurado é o azedo. Sua percepção da vida, a realidade, está estragada. Por isso age de forma irracional, ignorando, rejeitando todos os avisos e sinais da consciência e o coração. Rejeita e ignora, e quando até recebe um indicativo positivo, também não acredita, porque ele está tão magoado, está tão chateado, que ele não quer ouvir nada aquilo que Deus tem para dizer, a não ser que Deus venha concordar com a vingança dele. Porque uma pessoa amargurada, ela sempre está em modo vingança, certo? Ela sempre está em modo vingança, ela nunca está em modo misericórdia, mesmo que ela nunca faça nada contra o outro, ok? Preste bem atenção nisso. E o último, ansiedade, né? Isaías 30:15, né? É confiar e ficar tranquilo que está a vossa força, é na calma e na conversão que está a vossa salvação. E aí você não quer ouvir, você diz, não, vamos fugir para os cavalos, etc. e tal. A ansiedade, caracterizada por um estado constante de pensamentos confusos, desordenados e sentimentos agitados, a ansiedade faz com que os sinais sejam ignorados. E geralmente o que acontece na ansiedade assim, a sua mente ela não descansa. O seu coração não descansa, então mesmo que você escute os sinais, você não consegue perceber se é tu, se é Deus, porque está tudo muito tumultuado e bagunçado dentro de você, tá uma loucura. E aí você fala, mas como eu vou controlar? É uma decisão. Eu vou dizer como uma pessoa que já entende bem de ansiedade. É uma decisão diária permanecer tranquilo e no Senhor, confiando em Deus. É uma decisão diária. É uma decisão diária. E à medida que você vai vendo o Senhor agindo e trabalhando na sua vida, que você vai vendo o seu Pai fazendo na sua vida, você vai permanecer confiando e tranquilo. Por quê? Porque a justiça sempre se confirma, Deus sempre respalda a sua palavra, mas começa com uma decisão sua e muitas vezes essa decisão vai ser
a cada minuto, a cada hora, e não vou permitir que meu pensamento fique agitado, não, eu não vou pensar nessa situação, eu vou buscar a Deus para entender essa situação de forma correta, eu não vou deixar, certo? É um posicionamento mesmo. Você entregou o seu coração e a sua mente muito a Satanás, é possível que você tenha crises e pânicos de ansiedade severos, que na psicologia chamam de fobias, certo? Quanto mais entregue, mais passivo foi a sua alma, mais tumultuada ela é. Mais ela vai começar, nem que seja com passos de bebê, comece entregando o seu coração ao Senhor, purificando as vossas almas na obediência à verdade. 1 Pedro 1:22. E obediência é uma decisão que você toma. Então, nem que seja com passos de bebê, comece. Comece. Ai, hoje eu consegui ficar 2 horas tranquila. Beleza, já é uma vitória para quem ficava atribulada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aumentei para 3, aumentei para 4. Fique feliz com os pequenos começos. Mas, querido, persevere, porque você ficou muito tempo passivo e agora é hora de retomar o controle sobre a sua mente e o seu coração e entregá-los a Deus para que apenas a justiça ocupe a sua mente e o seu coração. Mas a ansiedade, ela faz você ignorar os sinais, porque você não sabe o que é e o que tem. Então, queridos, nós vamos dar uma pausa aqui e vamos continuar os nossos assuntos no próximo vídeo. Deus abençoe você e até lá.